Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Que bom ter você aqui, mais um dia, mais uma manhã, chegamos ao dia 4 de fevereiro e é uma honra ter você aqui, que Deus possa abençoar você, tua casa, tua família de maneira poderosa, em nome de Jesus. A gente falou que faria uma série de 3 dias falando sobre Rabá. Rabá significa crescer, multiplicar, ampliar. Amém? Que nós possamos tomar posse dessa palavra, amém? Nós aprendemos na meditação de ontem de manhã, que o Rabá é uma promessa de Deus e ela acontece mesmo na adversidade. Não tem nada que pare uma promessa de Deus. Pelo contrário, às vezes aquilo que parece que vai parar a promessa, na verdade, é o cumprimento dela. Então, às vezes a gente está passando por um processo que parece que Deus nos abandonou, mas quando na verdade Ele está conosco e Ele está direcionando. E aquele momento que parece que Ele está fora, que Ele não está fazendo parte, na verdade é Ele cuidando e controlando as nossas vidas. Amém? Isso faça muito sentido para você. Rabá é o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Creia nisso, irmãos. É importante isso entrar na minha mente e na sua mente. Rabá significa crescimento, multiplicar, expandir. Então, isso é o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida. Para a gente poder entender que nós fomos abençoados e fomos criados para multiplicar, eu vou ler com você um texto bíblico que se encontra, irmãos, em Isaías 53, 11. Amém? Esse texto não é sobre você, tá? Esse texto é que você foi projetado, criado por Deus para dar certo. E a gente vai entender sobre isso. É algo muito maior. É o que Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Isaías 53, 11. Isaías é o profeta que mais escreveu sobre Jesus. A gente chama de profeta messiânico. Por quê, pastor? Por que profeta messiânico? Porque ele foi o que mais escreveu a respeito de Jesus. E aqui o texto que a gente vai ler está falando exatamente sobre ele, sobre Cristo. Diz assim: e verás o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aqui é só a parte A do versículo, tá? Do versículo 53, 11. E aqui está falando, irmãos, que Jesus iria passar por um processo doloroso de morte, de cruz, com a intenção de ficar satisfeito. Como é que alguém passa por luta, por dificuldade e a Bíblia vai dizer que ele vai ficar satisfeito? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele nasceu com um propósito. Tem luta, tem prova, tem dificuldade, que a gente passa, que existe um propósito nela. Então, quando tem propósito, a dor fica menor, ou às vezes nem parece que doeu. Por quê? Porque quando nós terminamos aquilo, a gente percebe que nós estamos cumprindo um propósito. Quando a gente termina aquilo, a gente fica satisfeito. Aqui está falando que o próprio Cristo, ele ficou satisfeito de quê? Isaías profetizando de algo que ainda ia acontecer na época de Isaías, que para nós já aconteceu. Então ele estava profetizando que Jesus iria enfrentar um trabalho difícil, que ele, se pudesse, passaria dele o cálice, mas ele ficaria satisfeito. Por quê? Porque ele veio, cumpriu a sua missão e hoje eu e você fomos enxertados, implantados na graça. O que é graça? É favor imerecido de Deus. Eu não mereço salvação, você não merece salvação e ainda assim Cristo, pelo seu trabalho doloroso, penoso, algumas traduções vai dizer que essa aqui, né, diz que o trabalho de Jesus foi um trabalho penoso e ainda assim ele fica satisfeito. Fica satisfeito por quê? Porque ele conseguiu me incluir e incluir você na graça de Deus. E qual é o propósito disso, pastor? O propósito disso, irmãos, a gente vai ler no Novo Testamento. A gente vai ler em João, capítulo 15, versículo 8. João 15, 8 vai dizer qual foi o propósito, por que Jesus passou pelo processo doloroso. Ele cumpriu toda a lei e nos colocou num ambiente onde nós temos direito, né? Tem um louvor, eu não sou muito de cantar, eu fico até constrangido de fazer isso aqui, mas tem um louvor antigo que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Irmãos, é importante nós entendermos que ele conquistou coisas na cruz e é direito nosso, não é alguma coisa que talvez, não, é direito nosso. Qual é o direito, pastor, que nós adquirimos na cruz? Entre tantos, o primeiro é a salvação pelo sangue derramado no madeiro. Mas ele fala assim, João escreve assim em João 15, 8: nisto é glorificado o meu Pai. Jesus falando, tá, irmãos? João escreve o que Jesus falou: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos. Quando ele fala
que tem que dar muito fruto, né? Ele fala que a gente se torna discípulo dele, por quê? Porque a glória de Deus, irmãos, é ver eu e você crescendo. A glória de Deus é que eu e você viemos a dar certo. O inimigo de nossas almas, ele trabalha na nossa consciência, na nossa mente, tentando fazer, olha, não, nasci assim, a gente vai ler alguns textos aqui que vai evidenciar isso. Então ele tenta criar na minha mente, na sua mente, que a gente nasceu para sofrer, é para viver de migalhas, é para viver de resto. Irmãos, Deus, ele quer que eu e você vivamos uma vida plena na presença dele. Então, o que é que ele seja pleno em várias áreas, em nome de Jesus. Quando ele fala que é para ir dar fruto, e muitos frutos, irmãos, não é um fruto pequeno, não é um fruto de estação, né? Porque tem a gente agora, por exemplo, está saindo da estação das mangas, né? Muita gente colheu muita manga e depois vai ficar um período esperando o fruto daquele que Cristo morreu na cruz do Calvário, daquele que o rabá, daquele que a promessa está impressa em nós. Ele começa, irmãos, a falar para mim, você, que mesmo na adversidade a gente vai crescer, e não é um fruto que nasce em uma estação, é sempre, é frutificar em abundância, e é isso, foi para isso que Deus nos chamou em nome de Jesus. Eu vou ler algumas frases aqui que pessoas colocam, né, para poder justificar. Tem pessoas, irmãos, eu queria muito que, se você se identificar com uma frase dessa, se liberte dessas frases, se liberte disso para a glória de Deus. Olha o que o texto vai dizer para nós. Tem gente que chama de humildade, mas na verdade é medo. Tem gente que tem medo. Não, eu sou humilde, irmãos, para mim está bom aqui mesmo. Está bom nada, irmãos. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para ficar nesse ambiente de mesquinharia. Deus quer mudar a vida de pessoas através de você. Tem pessoas que não vão entrar na igreja, mas vai ler você. Paulo escreve que eu e você somos cartas lidas. Então o meu sucesso, o seu sucesso, irmãos, não é para vanglória, não, é para poder as pessoas olharem e ver a glória do Pai em nós. É isso que Deus quer ver. Então, tem gente que chama de humildade, mas é medo. Tem gente que chama de prudência, mas é incredulidade. Eu sou muito prudente, eu vou devagar. Não, irmão, é incredulidade. Ele não tem coragem de colocar o pé, crendo que é Deus que vai colocar o terreno para ele poder pisar. Tem gente que chama de que, isso é meu jeito, mas na verdade, sabe o que é? Aprisionamento mental. Tem gente que está com a mente presa, ele não quer sair, ele está confortável naquela prisão ali, e ele está bem, ele falou, não, para mim está tudo bem aqui. Ele quer justificar, não, eu sou crente, eu estou na igreja, eu tenho até cargo na igreja, mas a minha vida é sempre a mesma coisa. Não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso. Então saia desse aprisionamento mental. Deus não é glorificado quando você enterra o seu talento. Aprenda isso. Deus não é glorificado quando você enterra o seu talento. O que é o talento, pastor? É aquilo que Deus me vocacionou para fazer, para alcançar, para conquistar, e eu não faço isso. Aí eu não glorifico a Deus, porque a minha vida, eu estou paralisada, porque eu começo a colocar algumas coisas e tento já arrumar justificativa para isso. Deus, ele é glorificado quando você der muito fruto. Isso sim, você vai glorificar o nome do Pai. A mente tem que mudar, irmãos. A nossa mente tem que mudar. Deus quer frutificar, Deus quer abençoar coisas e vidas, ambientes, bairros, cidades, empresas, através de você. Então entenda isso, sua família pode ser mudada através da sua mudança de mente, e eles vão ver Deus glorificando você, porque você nasceu por rabá, é para crescer e é para multiplicar. Quando eu tenho rabá, pastor, o que acontece? Quando eu tenho a graça de Deus, quando eu entendo a morte de Cristo na cruz, qual foi o objetivo que ele me alcançou, aí o que acontece, pastor? O meu caráter e o seu caráter, ele é transformado. Amém, queridos? O meu caráter e o seu caráter é transformado. O que muda, pastor? Eu começo a ter disciplina espiritual. E o que essa disciplina traz? Vida de oração, testemunho vivo. A pessoa é um testemunho vivo, 24 horas. A pessoa fala, meu Deus, que mudança que fulano está vivendo, né? Porque ele olha para a vida e fala, olha como é que ele era e olha como é que ele é. Almas sendo alcançadas, porque, irmãos, a Bíblia nos ensina que nós somos ovelhas do Supremo Pastor, que é Cristo. E a Bíblia ensina, irmãos, a história, na verdade, ensina que o que gera ovelha é ovelha. Então, eu preciso fazer o quê, pastor? Com caráter transformado, disciplina espiritual, vida de oração, testemunho vivo, eu passo a ser o quê? Alguém que ganha almas. Eu alcanço almas para o reino e tenho a minha casa em paz. Irmãos, isso é frutificação, isso é o rabá, isso é quando você entende o que é, aí as coisas começam a se encaixar no lugar a qual Deus tem para cada um de nós. O que mais? A minha mente é renovada. A constância é no secreto. Constância de quê? De intimidade com Deus. Irmãos, eu tenho costume de falar com Deus tomando banho, falo com Deus, acordo de madrugada, eu começo a falar com Deus, dirigindo, em qualquer lugar onde eu estou, irmãos, eu tenho contato com Deus, eu posso falar com Deus o tempo todo, então você começa a falar com Deus. Só que tem momentos que você vai para o seu secreto, que você vai para o seu lugar, o ambiente onde você começa a ter a sua intimidade com Deus. Amém, irmãos? Pastor, o que eu preciso de fazer para me poder viver uma experiência com Deus? Estou dando chaves espirituais para que eu e você possamos
mudar isso? O que a gente tem em mente quando a mente está aprisionada? Eu vou dizer assim, eu não consigo. E quando eu tenho um rabá, quando eu tenho a graça de Deus implantada em mim, você consegue sim, porque Deus te abençoa. Irmãos, não é o que eu faço, não é o que você faz, Ele já fez. Na cruz do Calvário, Ele já fez. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, já foi feito. Então, eu não consigo, não é um vocabulário que você deve utilizar mais, porque você consegue sim, porque Deus já te abençoa. Creia nisso, em nome de Jesus. Outro ponto. Eu nasci assim mesmo. Davi, tem pessoas que falam assim, espírito de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não é isso, não foi para isso que Deus te chamou. Então, o que você vai dizer? Você nasceu de novo. Você não, eu nasci assim, não. Você pode até ter nascido desse jeito, mas você nasceu de novo, né? Alguns dizem que Jesus nasceu carpinteiro para endireitar o pau que nasce torto, né? Que tem um ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Só que Jesus, ele é carpinteiro. Então, quando eu aceito a Cristo, quando eu sou alcançado pela graça, quando o rabá começa a fazer sentido na minha vida, aí começa a mudar tudo. Por quê? Porque aquilo que eu dizia, eu sou assim mesmo, aí Cristo vai dizer, não, você não é mais assim mesmo, porque você é alguém que nasceu de novo. E o novo nascimento, irmãos, tem o destino que é o rabá. Se você tem que tomar posse disso. Outra coisa que a gente não deve dizer, eu vou crescer e vou perder Deus. Tem gente que fala isso, né? Se eu for para o seminário eu vou perder Deus. Irmãos, só se você se achar melhor do que ele, porque não tem como. Eu vou crescer espiritualmente e vou perder Deus. Vou crescer financeiramente e vou perder Deus, porque eu vou ficar tão grande, tão soberbo, irmãos. Se você crescer entendendo que o crescimento foi o resultado da graça, do favor de Deus, de uma promessa dele sobre a sua vida, você nunca mais abandona ele. Então o crescimento não te afasta de Deus. Tem gente que pensa desse jeito e isso não é uma coisa verdadeira, isso não é bíblico. Amém, irmãos? Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, né? Rabá na sua vida espiritual. Você vai crescer em oração, você vai crescer em autoridade. Rabá na sua casa, em nome de Jesus. A sua casa vai ser um ambiente de paz, de honra, de aliança e de cura emocional. Eu quero declarar rabá no seu chamado, em nome de Jesus. E eu quero que você tenha, em nome de Jesus, que Deus vai te dar influências, Deus vai te dar conexões. Pode confiar nisso, em nome de Jesus. Amém? Toda vez que Deus quer abençoar a gente, Ele conecta a gente com as pessoas certas. Quando Deus ele queria honrar José, Ele teve que levar José para o Egito, conectar José com o faraó. Foi um processo doloroso. Às vezes eu e você passamos por isso, por um processo doloroso, porque são aqueles processos que nos conectam ao propósito. É Ele que nos leva, Ele que nos muda de nível e leva até lá. Então tem coisa na minha vida e na sua que parece que não está dando certo. Parece até que é o diabo. Eu quero dizer para você, na sua vida não vale encantamento, na sua vida não vale feitiço. O que vale na sua vida é a palavra de Deus, é a palavra de Deus para a sua vida hoje, é rabá, que esse dia que começou nessa oração da manhã, recebendo essa palavra, que faça muito sentido para você. Irmãos, às vezes a gente fala tanta coisa que não dá para você absorver tudo, assista de novo se for necessário, em nome de Jesus, e não esqueça de deixar sempre o seu comentário aqui, a gente vai orar agora, para você não esquecer disso, deixa um like aí para ajudar o canal, compartilha logo em seguida essa oração com alguém, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida de uma outra pessoa. Amém? Vamos fechar nossos olhos e curvar nossa cabeça? Pai amado e bendito, tem coisas, ó Pai, que às vezes a gente ora, passa tanto tempo, Pai, tem gente orando, Pai, há anos, ó Pai, por uma causa, pelo casamento, pelo emprego, por uma porta aberta, pela cura, Senhor, e às vezes, meu Pai, já foi até liberado no mundo espiritual, tem coisas, ó Pai, que já foram conquistadas, já foram alcançadas, ó Pai, na cruz do Calvário, Senhor, só que eu não me coloco na posição de filho. Pai, tem aquela história, meu Pai, do filho pródigo, Senhor, o filho pródigo, ele pegou tudo que é dele e foi embora, e eu parecia que o filho bom, Pai, é o que tinha ficado em casa, e ele fala, pai, quando ele chega e vê o irmão sendo festejado porque voltou, e ele fala, pai, eu estou em casa com o senhor há tanto tempo, o senhor nunca me deu um cabrito, e o pai falou, rapaz, tudo aqui é teu, pai, quantas das vezes, ó Pai, a gente olha para a vida de alguém que se rebela na obra, se afasta da tua presença, Senhor, e a gente acha que aquela pessoa está errada, o Senhor não que ela esteja certa, não é isso, mas às vezes nós estamos dentro, mas com a mentalidade, meu Pai, de escravo, e o Senhor diz que nós não somos mais escravos, nós somos filhos, e eu peço a ti nesta hora, em nome de Jesus, tira a mentalidade de escassez, tira a mentalidade de escravidão, Senhor, e dê uma mentalidade de filho a cada um de nós, é o que eu te peço. Pai, às vezes, meu Pai, o que tem que mudar não é nem fora, é dentro. Então nos mude, ó Pai, em nome de Jesus, que pessoas possam terminar, Pai, essa série de 3 dias, ó Pai, falando sobre o rabá, que isso faça sentido
na vida dele, na vida dela, que eles venham tomar posse e olhar para as lutas com outro olhar. Vai olhar para a luta e falar: eu não sou um escravo mais. Tem um louvor que diz para que eu não sou mais escravo do medo, Senhor. Não, hoje, meu Pai, eu tenho coragem, eu tenho autoridade, eu tenho ousadia, porque Deus imprimiu em mim, colocou na vida de cada um de nós o rabá. Cresça, multiplica, frutifica, porque quando você cresce, você glorifica o Pai. Ensina-nos isso, Senhor, a te glorificar com o crescimento, com o romper, Senhor. Quantas pessoas, o Pai, baixando a cabeça por qualquer coisa, quantas pessoas, ó Pai, baixando a cabeça por decepção com pessoas. Deus, não foi para isso que o Senhor nos chamou, não, Senhor, não é para ficar paralisado. Quantas vidas, ó Pai, com a vida travada, paralisada, porque ficou traumatizado, triste, amargurado, ó Pai, carregando um fardo que não é dele nem dela, Senhor. Tem pessoas carregando um fardo que não é dele nem dela, Pai, porque estão carregando uma mágoa, uma ferida que alguém fez, Senhor. E eu te peço, liberta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Agora eu lembro de outro louvor que fala: liberta-me de mim, Senhor. Às vezes, ó Pai, está tudo pronto, o cenário já está pronto, Cristo já morreu, já deu acesso, já liberou a graça, Pai, mas a nossa mente ainda está presa no passado. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, e ensina-nos, ó Pai, aleluia, Senhor, um caráter, um perfil de filho, Senhor, e que isso venha trazer mudanças, que as pessoas ao nosso redor venham olhar e venham dizer: meu Deus, que mudança, que transformação. Muda, Pai, a vida deste homem, muda a vida dessa mulher, muda a nossa mentalidade, Senhor, porque tem coisas que já estão prontas no mundo espiritual há muito tempo. O que tem que estar pronto somos nós para poder recebermos. Abençoe a cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Se você querer e concorda, digam amém, em nome de Jesus. Estamos no último dia, eu queria muito que você deixasse um comentário, amém, nesse vídeo aqui, dizendo: pastor, foi bênção para mim esse tempo, né? Recebi alguns testemunhos aqui através do WhatsApp, de algumas pessoas que têm meu WhatsApp, falou: pastor, está sendo bênção na minha vida. Tem pessoas pedindo, pastor, né? Eu tenho um grupo de transmissão onde eu disparo a mensagem de manhã, todo mundo recebe de forma simultânea, e hoje nós colocamos já 2 pessoas, se eu não me engano foi um casal, amigo do meu irmão Fábio, e eu creio que essa família vai aumentar, vidas vão mudar. Eu quero muito, irmãos, a gente não fica parado aqui fazendo isso, gravando esse conteúdo para colocar aqui para você viver na mesma, não. A gente quer mudança, transformação na vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz em nome de Jesus.